Amém? Pegue sua Bíblia. Provérbios 4, eu vou ler o tema. Eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia. Quase que ela me faz chorar aqui. Para mim que é uma honra poder estar aqui. É uma honra poder servir ao Senhor. Nós não vamos falar na palavra sobre isso, mas é a principal honra para nós, irmãos, é podermos estar aqui, ó, na casa do Pai. A gente poderia, o salmista diz, eu posso estar em outros lugares, mas é melhor estar na casa do Pai. Não existe lugar melhor. Não existe nada que impeça o agir de Deus na nossa vida nesse lugar. Pois se você está aqui hoje é um dia de festa, de alegria, de comemoração, mas o principal ator dessa festa aqui é Ele. Ele que é o autor da vida, é Ele que nos deu a oportunidade, é Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos nomeou, é Ele que determinou sobre a nossa vida uma palavra de prosperidade. Frutifique. Fala para o seu irmão, frutifique. Mais forte, frutifique. Deus te escolheu para frutificar. Então não guarda o que Deus te deu, multiplique. Use para abençoar aquele que precisa. Amém? Provérbios 4, de versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o quê? Porque dele procedem as saídas da vida, ou dele procedem as fontes de vida. Amém? Como é que está o seu coração aí? Coloca a mão no seu coração. Está sentindo ele bater aí? Sabia que quando você ajoelha, o seu coração se acalma? Por isso que toda oração que você coloca, primeiro o que se conecta com Deus é o seu coração. Sabia disso? Pode sentar, vamos. Agora que todo mundo ficou calminho, posso começar. O capítulo aqui ele fala, nós lemos aqui o tema falando sobre guardar o coração, mas quando eu comecei a estudar essa palavra, é bem interessante que desde o capítulo 1 até o capítulo 9, a Bíblia fala sobre duas coisas. Sobre você ouvir e sobre você ter sabedoria. Os 4 primeiros capítulos de Provérbios começam falando: filho meu, ouve. Filho meu, ouve. Amado meu, ouça. São várias orientações e dentro do próprio texto vai falando sobre a questão de ouvir. A questão de você estar atento à voz que vem ao seu ouvido. A palavra de Deus diz assim que se nós conhecemos a Cristo, se nós conhecemos o Filho de Deus, nós sabemos como é a sua voz. Então a gente ouve a voz do Senhor e a gente reconhece porque ela nos identifica. Então a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua vida, esse ministério se manteve de pé porque ele continuou ouvindo a voz dele. E se eu e você estamos aqui hoje e fomos escolhidos por Ele, é para que o nosso ouvido continue ouvindo a voz dEle. Que a gente tenha entendimento e tenha sabedoria para continuar a ouvi-lo. Porque nos dias que a gente tem vivido, irmãos, as notícias não são boas, não são agradáveis, mas na casa do Pai sempre há uma boa notícia. Deus nunca te deu uma má notícia. E pode te ter dado uma notícia que você, às vezes, não aceitou, porque o nosso entendimento ele é muito pequeno diante do entendimento de Deus. Então, às vezes, a gente não reconhece a sua soberania, por isso que a gente tem confronto. Mas a palavra de Deus nos traz hoje uma revelação para que o meu ouvido ele esteja sintonizado na voz dele. Se Neemias tivesse ouvido a voz de Sanbalat e Tobias, nunca teria concluído a obra de Deus. Se Jesus tivesse ouvido as orientações das pessoas, nunca teria cumprido o propósito de Deus.
Então, se eu e você, irmãos, não ouvirmos simplesmente a voz de Deus e silenciar todas as outras, provavelmente não concluiremos o projeto de Deus. E eu achei interessante porque 30 anos, bodas de pérola. E eu fui procurar o significado disso. Por que é bodas de pérola, 30 anos? É bodas de pérola porque primeiro significa maturidade. Quem permanece num relacionamento tem dificuldade, tem sofrimentos, tem batalhas, mas tem muitas vitórias. E a resiliência, a perseverança faz com que eu tenha crescimento, que eu tenha desenvolvimento. Isso gera maturidade, isso gera solidez. O processo da pérola, para quem não sabe, é como um grão de areia que entra dentro da concha. E aquilo lá para ela é como se fosse um câncer, é dolorido, é sofrido. E sofre anos e anos e anos e anos. Mas o resultado final de toda dor e toda angústia é que sai de dentro dela uma joia. Então, 30 anos de convivência, de relacionamento, de dificuldades, de vitórias, para que encontremos nós em Deus maturidade, encontremos nele crescimento, desenvolvimento. É por isso que o tema, quando eu achei o tema fantástico, porque a gente vê ali falando sobre guardar o coração, mas versículos antes, Salomão vai nos dar a orientação, olha, ouça as minhas palavras e esteja atento à minha voz, inclina o teu ouvido para ouvir, retenha o seu pé do mal, os teus olhos olhem para as coisas de Deus, estejam atentos, e a palavra que sair da sua boca seja dirigida por Ele. E aí vem, de tudo que se tem que guardar, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. O livro de Jeremias vai dizer que o coração, ele é enganoso, mas tem tradução que diz assim que o coração ele é desesperadamente corrupto. Então, se eu aprender com o coração humano, se eu aprender com as limitações que o homem tem, com a capacidade que ele tem, às vezes com a tecnologia que está, com a ciência que está lá fora, eu vou ter um nível de desenvolvimento que não trará maturidade, trará engano. Porque eu estarei firmado naquilo que eu tenho de capacidade. E quem é escolhido de Deus, quem foi chamado por Ele, não é baseado a sua vida naquilo que tem de competência, naquilo que tem de capacidade, naquilo que você tem de status. Mas a minha vida e a sua, ela é baseada naquilo que Deus determinou sobre mim e sobre você. Esse ministério só permanece de pé porque a palavra de Deus continua sendo o alicerce que mantém essa casa. E se você é alcançado, como a Raquel falou aqui, que olha, vai gotejando, vai espalhando, por quê? Porque o alimento que vem dessa casa, ele é contínuo, ele é igual a botija. Quanto mais vaso você trouxer, mais Deus tem para encher. Quanto mais azeite você pedir, mais Deus tem para derramar. Então, quando o texto está falando aqui sobre guardar as coisas, é para que você entenda que aquilo lá é como um tesouro. O salmista vai dizer assim, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Eu não quero desagradar a Deus. Quem foi escolhido por Ele, irmãos, tem no seu coração o desejo de agradá-lo. Agradá-lo. A minha vida e a sua, nós fomos escolhidos, né? Nós fomos escolhidos, fomos separados para sermos agrados de Deus. E quando Deus olha para nós, Ele também se agrada. Quando Jesus estava lá no seu batismo, o que a palavra veio? Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Em quem tenho alegria de ver. Então, primeira coisa, filho meu, ouça. Tem várias referências na Bíblia sobre quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que ouvir? Porque ouvir é uma porta que pode impactar o seu coração. Paulo vai dizer assim, lá em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons
Costumes. Às vezes as má notícias corrompem o bom costume. Às vezes a má notícia, ela traz o quê? Dor para o coração. E Deus não veio hoje numa festa trazer dor para o seu coração, pelo contrário. Deus quer que você entenda a grandiosidade que é você ter um coração. Eu vou te falar coisas aqui que eu descobri recentemente, que no ano passado, no final do ano passado, no mês de outubro, saiu um estudo científico que achei assim, dados curiosos. Eles descobriram que no coração existem 40 mil neurônios. Eles descobriram que o coração comunica 4 vezes mais com o cérebro do que o cérebro comunica com ele. O que isso significa? Significa que o coração, muitas das vezes, ele tem autonomia para tomar decisões sem que passe pela razão. Tem decisões que passam no coração que demora 6 segundos para que o cérebro assimile. Por isso que Salomão está falando, olha, de tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração, porque ele pode tomar decisões que influenciam na sua vida. A decisão do coração, eu estou falando fisicamente, para a gente entender o contexto. O coração, ele tem impacto nos pensamentos. Então ele decide antes de pensar. Ele consegue regular o seu humor. Ele consegue ajudar nas suas decisões. Principalmente, ele controla as suas emoções. Então, olha como é complexo o coração. E como é grandioso, ele tem em si mesmo a capacidade de tomar decisões. Por isso que lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 3, Salomão diz assim, assim como você pensa no seu coração, assim você será. E como é que você tem imaginado a vida de acordo com o seu coração? Hoje eu estou aqui porque eu imaginei, no dia que eu fui chamado, que a minha vida era ser alguém dirigido por Deus. Quando eu ouvi a chamada do Senhor, eu entendi que o meu propósito era simplesmente adorá-lo acima de todas as coisas. Era passar por qualquer tipo de situação, qualquer tipo de decisão, mas que Ele estivesse no controle de todas as coisas. Por isso que você que está aqui hoje, irmão, aprenda que o seu coração é de extrema importância para Deus, porque Ele tem dentro dele um pouco daquilo que Deus tem. Ou você acha que a gente vai tomar decisões pura e simples sem que a gente não tenha recebido isso de herança de Deus? Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós fomos criados na sua estrutura e nós recebemos dele a orientação para todas as coisas. Porque o aprendizado que a gente tem é que o cérebro comanda todas as coisas, mas quando a gente vê que o coração tem autonomia, muda todo o sentido da nossa vida. Porque tem decisões que a gente toma que às vezes a gente não entende, falando, nossa, eu devia ter pensado mais, devia ter analisado melhor. Mas se o coração de Deus fosse de acordo com o nosso coração, irmãos, talvez Jesus não tivesse ido até o fim, talvez ele tivesse ponderado, por que eu vou lá? Eu não fiz nada, eu não tinha motivo nenhum para estar lá, eu não cometi nenhum pecado, nenhum engano achou na minha boca, eu não fiz nada de errado, mas a Bíblia diz que ele não agiu de acordo com a sua própria vontade, ele agiu de acordo com o coração de Deus. E Deus te pergunta hoje, como é que está o seu coração? Ele tem tomado boas decisões? Ele tem sido boa influência para a sua razão? Ele tem sido boa influência para quem está ao seu lado? Ele tem sido boa influência na sua igreja? Ele tem sido boa influência para quem está no seu trabalho? Tem sido boa influência para quem está na sua escola? Deus quer que o seu coração, irmãos, transborde aquilo que recebeu de Deus. O que você recebeu de Deus? Aquilo que exatamente o coração é um símbolo do amor. Quando Moisés daqui estava bravo hoje, né? Se ele dá com o cajado, coitado do povo. Mas quando Moisés vai dar orientação para o povo, ele fala uma coisa que é interessante, que depois é repetida e ensinada por Jesus.
Ele fala, se você quiser reconhecer Deus como o Senhor da sua vida, ame-o de todo o seu coração. Ame-o com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. No próprio ensino já está separando o coração do pensamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele vem e completa. Esse é o primeiro mandamento. Por isso que é extremamente importante nós guardarmos o nosso coração. É por isso que o texto vai falar que dele vem o quê? As saídas. Quais são as saídas? São as escolhas que a gente faz. É o resultado da emoção que a gente faz. Daquilo que a gente determina, daquilo que a gente realiza. Por isso que é de extrema importância, irmãos, nós aprendemos que o nosso coração ele precisa ser conduzido por Deus. Eu preciso entregar o meu coração para que Ele conduza. Porque às vezes a gente fala, é fácil, né? A gente fala, olha, Deus está no controle de todas as coisas. Isso é muito fácil de falar. Mas o que Deus quer é que você ofereça para Ele o seu coração. No capítulo 23 de Provérbios, Ele vai falar, filho, dá-me o seu coração. Para que ele não seja enganoso, para que ele não seja corrupto, para que ele não mude de ideia, para que ele não mude de opinião, para que ele não volte atrás na sua decisão, para que ele não seja corrupto nas suas escolhas. No livro de 2 Reis, no capítulo 5, a gente conhece a história de Naamã. Todo mundo sabe? Era um general que tinha lepra, e ele foi curado. E quando ele foi curado, ele resolveu chamar o profeta e oferecer para o profeta dinheiro. Uma forma de gratidão, né? Ele não era do povo de Deus, ele era da nação da Síria. E ele resolveu querer agradar o profeta dando dinheiro. Tinha muitas moedas de prata, tinha moedas de ouro, tinha mudas de roupa. Mas aquele que é escolhido por Deus e que tem o seu coração bem guardado, não se preocupa com os tesouros que o homem pode oferecer. Ele se preocupa com os tesouros que Deus pode dar. É por isso que a Bíblia diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E o profeta não estava preocupado com isso. Ele queria que a glória fosse exclusiva de Deus. Mas Geazi, não. Geazi era o ajudante dele. O que Geazi fez? Ele olhou e falou assim, é muito dinheiro para dispensar, né? É muita roupa. Talvez ele tenha feito até planos, né? Às vezes quer ajudar a Deus, né? É melhor, olha, eu podia dar para os pobres, né? Eu que podia fazer isso, né? Deu uma de Saul naquele dia. E é interessante que ele vai atrás do Naamã. E ele fala assim, olha só, preste bem atenção nisso. Ele fala assim, olha, o meu senhor mudou de ideia. Ele nem tinha conversado com o profeta. Ele foi lá por livre e espontânea vontade. O meu senhor mudou de ideia. E o Naamã, ele estava querendo só agradar. Ele tinha tido uma cura extraordinária. Ele nem era crente, mas o Deus dos crentes curou ele. E ele falou, não tem problema, o que você precisa? E aí ele pegou, não conseguia carregar tudo, ele pegou aquilo que ele conseguia carregar. E ele voltou. Ele voltou e escondeu. Ele falou assim, é bom eu deixar bem escondidinho para que o profeta não ache. E de repente ele volta lá para a casa do profeta. E o profeta que não tinha pouco contato com Deus esse daí, né? Ele faz uma pergunta, aonde você estava? E a resposta é simples, não, eu estava por aí. Eu estava tranquilo. Você não fez nada, está tudo... Talvez se ele assumisse a culpa ali, já tinha resolvido o problema. Ele fala, não, eu não fiz nada. Né? Quase que ele fala, não peguei nada, não pedi nada, não fiz nada, não me diga nada. E o profeta fala para ele assim, por acaso, não foi o meu coração contigo? Quando aquele homem desceu de cima daquele carro de cavalo para encontrar-te com você?
Quando o nosso coração, irmãos, está desalinhado com o coração de Deus, aí as nossas escolhas podem gerar grandes problemas. E é por isso que o profeta ali vai dar um ensinamento para ele. Não. O profeta vai ensinar para ele qual é o resultado de um coração enganoso, perverso e altamente corrupto. Olha, toda aquela lepra que foi desperdiçada, que foi lançada fora, ela vai te encontrar pelo caminho. E Deus está falando para você hoje, irmão, guarde o teu coração. É dele que tem todas as saídas da sua vida. É ele quem vai definir a sua melhor escolha. É ele quem vai definir o seu melhor comportamento. É ele quem vai definir o resultado de todas as suas ações. Porque todos nós que estamos aqui estamos trabalhando, lutando, batalhando para que a pérola multiplique os seus anos e que no dia que a trombeta soar, eu esteja preparado para estar lá. Você está preparando a sua vida para se encontrar com Ele? Você tem batalhado para que você tenha um encontro genuíno com Ele, real e verdadeiro? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Quando você alinha o seu coração com o coração de Deus, irmãos, isso que eu acho fantástico. Quando você alinha o seu coração com o coração de Deus, você entende o motivo dele ter te escolhido. No capítulo 3 de Eclesiastes, hoje eu vou falar só de Salomão, né? Olha, depois você me fala até que hora que eu vou, hein? Se deixar aqui, eu vou dando glória e vou. A Bíblia diz assim, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a gente conhece o começo, né? Há um tempo determinado para todas as coisas e tal. A Bíblia diz assim, lá no versículo 11, Deus fez tudo formoso ao seu devido tempo. Mas no coração do homem, Ele colocou algo. Fala para o seu irmão assim, o que é? O que é? A Bíblia diz assim, que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Quem não tem o coração alinhado com Deus, vai sofrer a sequência do versículo. A sequência do versículo diz assim, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o final. Sabe o que significa, irmãos? Se a minha vida não estiver alinhado com o propósito de Deus, se o meu coração não estiver alinhado com o coração dele, nada que essa terra tem para me oferecer irá me satisfazer. Quem escreveu isso foi Salomão, e o livro de Eclesiastes foi escrito no seu fim da vida. E Salomão, ele teve muitas mulheres, né? 1000 mulheres, entre concubinas e mulheres. Ele teve toda a riqueza, ele era o homem mais sábio. Ele tinha tudo aos seus pés, a melhor escolha que ele podia fazer. Ele tinha servos aos seus pés, ele tinha filhos aos seus pés. Ele tinha tudo que o mundo poderia oferecer, mas não havia nele saciedade. Porque o seu coração estava desalinhado ao propósito de Deus. Ele tinha começado na sabedoria, mas não permanecia lá. Ele estava na fase da vaidade. Quando a eternidade está no nosso coração e o meu coração está desalinhado com o coração de Deus, eu não tenho saciedade, mas eu tenho vaidade. E vaidade, ela é passageira, ela é sofredora e ela gera ansiedade. Mas coração alinhado gera salvação. Coração alinhado gera fruto. Por isso que a ordem dele foi frutifica. Porque quando eu te escolhi, eu não só te escolhi por vontade própria, não. Eu te escolhi, eu te nomeei, eu te dei uma missão, vá e dê fruto. Você foi escolhido, irmãos, e está aqui hoje para ouvir essa palavra, frutifica. Restauração em Cristo, diz o Senhor, frutifica. Quer algo novo vindo? Frutifica. Quer novidade na sua vida? Frutifica. Quer coisas novas sendo acrescentadas? Frutifica.
Quer alinhamento espiritual com o Senhor? Frutifica. Porque a gente colocou a mão no nosso coração e o nosso coração estava batendo. Continua, né? Ninguém morreu aí não, né? Porque o seu coração recebeu uma ordem de Deus. Bata. Você pode estar fazendo qualquer coisa na sua vida. O coração continua batendo. 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 E sabe o que eu vou dizer para você? Sabe como está o coração de Deus? Ele permanece batendo também. E eu vou continuar a contar um segredo para você. Você sabe como bate o coração de Deus? Repete comigo. Todos, nenhum. Todos, nenhum. Todos. Vamos compassado, o pessoal está perdido aí. Todos, nenhum. Todos, nenhum. Todos, nenhum. Continua. Todos, 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 todos. Aí, está compassando. Ó. É assim que bate o coração de Deus. Todos salvos e que nenhum se perca. Todos, nenhum. Todos, nenhum. Esse foi o real sentido de Jesus ter ido na cruz, irmão. É para que todos nós fôssemos salvos e que nenhum se perdesse no meio do caminho. O próprio Jesus, lá em João 12, ele faz uma oração para que Deus envie as pessoas até ele. E mais para frente, o próprio Jesus ora novamente e agradece a Deus porque nenhum daqueles que ele recebeu se perderam. Por isso que quando a gente pensou em 30 anos, a primeira palavra que veio na minha mente sobre 30 anos foi saudade. Saudade. A gente viu fotos aqui de anos atrás. Saudade. Quantas pessoas que a gente perdeu pelo caminho. Quantas pessoas que já estão lá com o Senhor festejando. Quantas pessoas que estão em outros ministérios frutificando. Em outros locais fazendo com que a obra de Deus aumente. Fazendo com que a obra de Deus prospere, né? A gente tem missionário lá na África que está fazendo com que a obra de Deus também continue encontrando corações para que estejam alinhados com Ele. Por isso, irmão, se Deus te trouxe até aqui hoje nesta festa, é para que você entenda que o privilégio da palavra de Deus, irmãos, não é para que você tenha dinheiro. A palavra de Deus ela não foi enviada para que você tenha riqueza. A palavra de Deus não foi enviada para que você tenha prosperidade. A palavra de Deus não foi enviada para que você tenha várias casas, para que você tenha muitos carros, para que você tenha uma boa vida de status. A palavra de Deus foi enviada com um único propósito, para que você seja salvo. E o dia que você aprende o real motivo da salvação e o real valor que ela tem na sua vida, e você entende quem é o provedor de todas as coisas, então aí riqueza, prosperidade, abundância, saúde, qualquer tipo de necessidade, em Deus elas são alcançadas. Esse é o privilégio que nós temos, meus irmãos, entender o valor da palavra de Deus. É por isso que o próprio Salomão fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem o coração alinhado sempre fará boas escolhas. Sempre fará boas escolhas, irmão. Por isso que o salmista fala, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Salomão vai dizer, com os seus dedos escreva a palavra de Deus nas tábuas do seu coração, como um tesouro. Palavra no coração significa alinhamento com o Pai. Palavra no coração significa sintonia nos seus ouvidos. Palavra no coração significa alinhamento da sua boca. Eu deixo de reclamar para profetizar. Palavra no coração significa abertura das escamas dos olhos,
para que você comece a ver aquilo que Deus vê. Quantas das vezes nós não alcançamos as coisas, irmãos, porque nós não enxergamos, porque os nossos olhos ainda estão presos, mas Deus hoje veio trazer alinhamento no seu coração para que os teus ouvidos sejam libertos, os seus olhos vejam, os seus pés fujam do mal e a palavra que sair da sua boca profetize sobre aquele que necessita. Esse é o motivo de nós termos a palavra de Deus, o bom tesouro. Quem tem o bom tesouro aqui? Quem gosta do bom tesouro? Quem está vivendo os segredos? Que a gente falou, olha, estamos prosperando porque a gente está multiplicando os locais. Irmão, a verdadeira semente, ela não está presa nas paredes. O reino de Deus não está preso nas paredes. O reino de Deus está preso no coração, alinhado com Ele. Coração alinhado não traz igrejas, coração alinhado traz reino. Reino não tem parede, reino não tem limite, reino não tem nada que o impeça o seu crescimento. Reino é multiplicação, reino é frutificação. Por isso Salomão fala, de tudo o que se tem de guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Amém? Por que isso? Lá no livro de Atos, no capítulo 13, a Bíblia diz assim, que durante 450 anos a terra viveu sob o domínio de juízes, até que Deus levantou um homem, um profeta chamado Samuel. Mas o povo não esteve satisfeito com Samuel, não esteve satisfeito com o juiz, não esteve satisfeito com Samuel, e resolveu pedir um rei. E nesse reinado subiu um rei chamado Saul. Mas Saul, ele não tinha alinhamento de coração. Por não ter alinhamento de coração, ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha de promessa sobre a vida dele. Mas a Bíblia diz assim que Deus deixou que o homem escolhesse. E aquele rei fracassou. Mas Deus mandou Samuel ir até uma terra distante, pegar um azeite, um chifre, e escolher um menino. Esse menino se chamava Davi. E esse Davi recebeu uma ordem de Deus, executar todo o projeto de Deus na terra de Israel. E esse homem foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi só foi um homem segundo o coração de Deus porque ele não foi escolhido por homens, ele foi escolhido por Deus. A restauração só permanece 30 anos de pé, porque esse ministério não foi escolhido por homens, não foi levantado por homens, foi levantado por Deus. Foi sustentado por homens, mas foi levantado por Deus. Se hoje existem congregações, é porque a palavra tem sido cumprida e ela se cumprirá ainda mais, porque a palavra lançada sobre você, igreja, de novo Deus diz o Senhor, frutifique. Frutifique. Não se preocupe com barreiras, não se preocupe com distâncias, não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com nada que a terra pode oferecer. Se preocupe única e exclusivamente com uma coisa: o que Deus pode te dar. O que Deus pode te dar. Por isso que quem está se preparando para ir para o céu aí? A sua maior glória será ir para o céu? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente balançando a cabeça que não.
A maior glória para nós, irmãos, não é o céu. A maior glória para nós é conhecê-lo como Ele é. Aí não importa se é aqui, não importa se é no céu, não importa se a Nova Jerusalém vai voltar, não importa onde será, o importante é eu estar com Ele todos os dias da minha vida. E aí tem uma receita bem gloriosa para você poder encontrar Deus e saber como Ele é. Jesus vai te ensinar, bem-aventurados os limpos de coração, porque somente eles verão a Deus. É por isso que é extremamente importante a orientação de Salomão sobre tudo que você tem de guardar. Guarde o teu coração, porque dele procede todas as saídas da sua vida. Como é que está seu coração aí? Põe a mão nele de novo aí. Tá trabalhando aí? Tá batendo aí? Tá batendo aí ou não? Seu coração não trabalha em vão, irmãos. Ele trabalha como Deus. A Bíblia diz assim lá no livro de Isaías: desde a eternidade não se viu, nem com seu ouvido se ouviu, um Deus que trabalha por todos aqueles que nele esperam. Quem está esperando no Senhor aqui? Quem está esperando ter o seu nome chamado? Quem está esperando a convocação do céu? Quem está esperando a trombeta tocar? Está esperando? Dá um glória aí bem forte, então quero ver. Pode ser melhor, hein, eu acho. Pode ser mais forte ainda. Onde alcançar o som da nossa voz é onde o amor de Deus chegará. Por isso, frutifique e que a palavra que sair da sua boca seja uma palavra profética para alcançar corações alinhados diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.